ficar muito atento, ficar vigilante com relação a isso, porque as nossas crianças são vulneráveis. Lembrar que esse tipo de trend também deixa a criança predisposta para outras, como, por exemplo, usar tipos de drogas, fumar cigarro e outros tipos de drogas aí. Tá certo, doutor. Obrigada pelas suas informações. O negócio é mais perigoso do que a gente imagina. Tá aqui, ó, as palavras do doutor Vinícius Fagundes. Um abraço para você, viu? Uma boa tarde. Abraço. E agora a gente vai falar de separação, a forma como a pessoa, como cada pessoa, né, reage ao fim do relacionamento é diferente, né? Uns ficam mais introspectivos, preferem se isolar, já outras pessoas gostam, né, de extravasar, aproveitar, bora curtir, não é isso? É o caso sempre da sempre polêmica, né, Jojo Todinho. Ela e o militar do Exército, Lucas Souza, oficializaram a separação. E logo depois de assinar os papéis, a Jojo fez uma festa, aquela que chamou de Halloween Divorce Fantasy. Ela colocou esse nome aí lá no Instagram. Ela mandou fazer um macacão todo decotado, se acabou de dançar e disse que agora é uma nova mulher. Mas será que depois desse festão, será que não bateu aquela tristeza? Porque é normal, né, gente? Tem que ter um tempo para processar as coisas e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Vem cá, nossas convidadas, a sexóloga Virgínia Teles e também a empresária Tainã. Obrigada, Tainã, pela sua participação. Virgínia também. Eu agradeço o convite. A gente que agradece a participação de vocês. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Hoje você é casadíssima, muito bem casada, sim. Mas já viveu esse período da separação. Sim, eu falo que eu casei com o meu ex, né? Literalmente. Nós tivemos um período aí, nós nos conhecemos há muitos anos, e desde 2010, e aí em 2012 nós terminamos o relacionamento e reatamos em 2013. Nesse período, eu fiquei 7 meses separada. Como é que foram esses 7 meses, hein? Então, no início foi bem difícil, porque o término aconteceu quando eu ia fazer a prova do Enem. Faltava semanas para eu fazer a prova do Enem, né? Então, era uma prova muito importante para decidir a minha vida. Então, nesse primeiro momento, eu foquei em estudar, concluir aquilo que eu tinha que concluir. E aí, depois que a prova aconteceu, aí eu falei, agora eu vou extravasar. Eu saí, conheci outras pessoas, enfim. Foi pra festa? Fui pra festas, né? Porque o tempo que eu fiquei estudando também, né? Eu me abdiquei de muitas coisas, né? Pra estudar, né? E aí depois eu extravasei. E a pergunta que não quer calar, e ele na época? Como é que ele ficou? Na época eu fiz questão de não saber nada dele. Parei de seguir nas redes sociais, não queria contato, não queria ver, então... Alguns amigos falam que ele sofreu muito, né? Que ele ficou naquela fase de luto. Mas eu falei, será? Ele deve estar curtindo também. Eu ficava sempre assim na minha cabeça. Mas eu nunca me esbarrei com ele em lugar nenhum. Não mas tive... certa foi você, que não queria nem saber dele na época, né? E tocou a sua vida. Sim. Virgínia, obrigada mais uma vez pela sua participação. É assim, cada um vive esse luto da separação, cada um vive de um jeito? Ou não? Daqui a pouco vai todo mundo se encontrar no mesmo sentimento de solidão. Eu que agradeço o convite, apesar de hoje a voz estar meio diferente. O luto é muito transitório para cada um. Há pessoas que eu vejo no consultório que, se permitirem, vão ficar anos no luto mesmo. Eu já atendi pacientes que, com 6 meses, 8 meses de término de relacionamento, ainda não tinham superado e ainda não tinham seguido a vida e ainda acompanhava o ex ou a ex pela rede social, através de uma rede social fake. Né, faz uma rede social com nome diferente, com foto diferente, justamente para acompanhar o ex. Então, eu vejo que é um grande erro, né? A decisão dela foi a sensata. Já que a gente está separado, então vou manter a distância, eu não quero nem saber o que está acontecendo e vou viver esse momento. E o luto é muito variável. No caso da Jojo Todinho, você vê que ela é sempre muito intensa.
né? O casamento aconteceu de uma forma muito rápida. Eu acredito que os dois apaixonados, ela de um temperamento fortíssimo, extremamente sanguínea, como a gente percebe em toda decorrer da jornada. E ela nunca escondeu isso, né? Exatamente. Ela participou do reality e em momento nenhum ela foi falsa. Ela sempre era transparente e sempre falava isso de não levar desaforo para casa. Então tem esse temperamento muito forte. Ele postou um vídeo, né, que a gente até chegou a comentar, né, de que falando, vai conviver com ela, mas já era nítido que a convivência com ela, se ele tivesse um temperamento sanguíneo, dominante também, poderia causar dano, né? Então é extremamente delicado tudo que aconteceu. E eu acredito que a conduta dela tem muito a ver com a ação dele. Ela parece que está reagindo a um comportamento dele. Você vê que numa briga, num desentendimento, ele já saiu pra balada e são rumores que ele ficou com uma menina. Rumores não, é fato tem mesmo? Vídeos, tem vídeos. Não, então nem tô tão por dentro, olha. O babado é tão grande que é a Lisiane, não é isso, gente? O nome dela? Lisiane Gutierrez, que ficou com ele, deu até nota da noitada deles, minha filha. Então, eu fiquei até chateada com ela, tá? Confesso. Desnecessário. O papel dela... Mas eu percebo assim, muita gente hoje submete a qualquer coisa para conseguir a fama, né? E no perfil dele, comportamental dele, percebe-se o quê? A minha leitura profissional. A fama mexeu com ele. Né? Ele não, acho que esperava esse assédio, essa coisa toda que aconteceu depois que ele se casou com ela, e isso ele não soube lidar muito bem com isso, e nesse momento ele vai e faz uma coisa dessa. Ela vai, Jojo, né, muito bem resolvida, aparentemente, né, que a gente não sabe o íntimo, mas ela demonstra isso o tempo todo, ela vai dar essa festa para dizer assim, olha, fechou, ciclo fechado e vamos continuar. Existem pessoas que realmente têm essa capacidade emocional, sabe? De fechar um ciclo de uma forma muito rápida e dar a volta por cima como se nada acontecesse. Com o tempo, às vezes isso pesa no decorrer da jornada da vida. E outras não vão pesar em momento nenhum, elas são bem resolvidas mesmo e têm essa facilidade de seguir. Mas nem todo mundo, tá? Que fique claro, são poucas. Quero saber de você, Tainá. Você, depois de curtir as baladas... Isso que eu ia falar, eu tava pensando. Isso, eu ficava, nossa, será... Batia. Sempre batia. Eu falava, será que ele também fez o que eu fiz? Será que ele tá numa festa agora? Será que ele conheceu outras pessoas também? Até hoje eu falei assim, não quero saber o que aconteceu e você não fica sabendo o que aconteceu. E quando a gente voltou foi assim, né? Nós reatamos eu até brinco com ele, com todo mundo, os amigos dele, né? Que ele esperou passar o carnaval e pediu pra voltar, né? E como assim, a gente se... Que bom pra você, né? Que você que foi de curtir, então tá bom, bora curtir o carnaval. E aí a gente voltou e aí já fui morar junto, aí nós casamos, graças a Deus, né? E tá tudo certo, mas aí iniciamos uma nova vida realmente. Eu não quero saber o que aconteceu no passado, enquanto a gente estava separado, e assim... A gente tem uma história parecida, eu e você, e meu marido também. Período que a gente também ficou terminado, fui morar fora, fui morar em São Paulo, ele aqui. Falei, ó, segue sua vida aí, eu sigo aqui. Por coincidência, a gente se reencontrou. Falei, não quero saber de nada, nem ele. Exatamente, isso é muito importante, a pessoa ter uma capacidade de discernir. Eu tenho condições de saber e não sofrer e não ficar tacando a cara. Ou eu prefiro nem saber para não sofrer. Prefiro nem saber. Ó, e agora, gente, o ex-casal, Gisele Bündchen e Tom Brady, ele precisou fazer um cursinho, esse casal precisou fazer um cursinho para lidar com tudo que envolve o divórcio, que não é fácil não, viu? No caso deles, são 16 anos juntos, filhos também, né? Envolve família, envolve filhos e uma verdadeira fortuna para ser dividida. Roda aí. Se não houvesse filhos, bastaria apresentar o acordo pré-nupcial a um juiz e tudo estaria solucionado. Por causa das crianças, a situação é diferente. Tom e Gisele tiveram até que fazer um cursinho preparatório para a separação. A lei na Flórida simplesmente requer que todo pai, mesmo em divórcio amigável, todo pai e mãe que estão divorciando, faça um curso, que pode ser feito online, são só 4 horas, mas é um curso chamado de paternidade ou maternidade, né? E estabilização familiar. O casal fez. Nas redes sociais, Gisele tratou de postar que a situação estava sob controle. Ela escreve:
Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Mas confessou que o momento era delicado para as duas partes. A decisão de terminar um casamento nunca é fácil, mas nos distanciamos. E embora seja difícil passar por algo assim, me sinto abençoada pelo tempo que passamos juntos e desejo o melhor para o Tom sempre. Em 2014, Gisele Bündchen abandonou as passarelas. Ela queria se dedicar à família. Esperava que Tom fizesse o mesmo. Ele até chegou a anunciar a aposentadoria, mas voltou atrás. Tom não conseguiu deixar os campos e a decisão deixou a supermodelo chateada. Ela era muito envolvida com o trabalho do marido, assistia a todos os jogos, estava sempre presente. Mas as longas temporadas de jogos acabaram deixando Gisele muito sozinha. Ela queria o marido de volta. E isso teria sido a gota d'água. Inacreditável, né? A gente estava até comentando aqui nos bastidores um casal... Sim. Que o casal mais famoso, vamos dizer assim, do momento, né? Chegou, botou um ponto final no relacionamento. Agora tem um comentário aqui, mais um comentário da Wandi. Ela se falando do caso da Jojo Todinho, do Lucas, ela fala que era um casal sem noção, Jojo e Lucas. Ele era um menino novo, sem experiências, sem maturidade, né? E aí foi um casamento de 9 meses, achando os dois muito imaturos. Mas o caso da Gisele já mostra ali um casamento de anos. A separação pode vir independentemente, né, do tempo de relacionamento, né, Virgínia? Sim, é uma família de comercial de margarina, que eu sempre falo, né? Porque quando a gente era criança tinha aquele comercial bonito, assim, naquelas flores e a margarina no final, né? Então, assim, é uma família que todo mundo idealiza. Marido, mulher, os filhos, né? Eles têm, parece que, casal de filhos, né? As pessoas, geralmente, quando vão idealizam. Não, quero ter um menino e uma menina, tem muito disso, né? Então, você vê que isso, a decisão dele não largar a carreira, talvez afetou ela emocionalmente, ela não suportou. Você vê que na fala, né, a menina fala que ela queria mais tempo dele, do marido. Nós temos linguagens do amor e talvez a linguagem do amor dela era tempo de qualidade, ela precisava desse tempo. Como não tinha, prefere cada um seguir o teu rumo, porque ela não ia saber lidar com aquela ausência. E o fato de ter 16 anos, ter 30 anos, eu atendo no consultório, gente com 30 e tantos anos de casado está se separando, com os filhos já grandes, já com neto, se separando. Ó, eu abdiquei muita coisa, eu me anulei muito tempo, eu fiz o meu melhor, eu me doei, mesmo assim o casamento não deu certo, então eu prefiro aqui botar um ponto final. Não vamos muito longe não, minha mãe se divorciou com 71 anos. Opa, temos que trazer sua mãe aqui, contar a história dela, hein? Entendeu? Então, assim, não é o fato da idade ou do tempo de casamento que hoje em dia segura um relacionamento. Se as pessoas não estão bem, não estão felizes, não tem por que elas seguirem junto mesmo nessa jornada. Agora, Tainã, a gente sabe que é um período que a nossa autoestima fica baixa, né? Você recebeu apoio da família, dos amigos, ligações, bora sair, bora isso. Aquele papel de amigo aconteceu, existiu? Aconteceu, sim, com certeza. Minha família, meus amigos, minha mãe queria que eu ficasse em casa. Você tá saindo demais. Mas os amigos sempre ali, vamos sair e tal. Mas eu tive bastante acolhimento, assim, tanto da parte da família como dos amigos. Não só para sair, né, para rock, né, mas para conversar mesmo. Se não fosse isso, de repente, você não teria encarado com mais leveza o momento que vocês ficaram separados? Ah, com certeza. Eu acho que tudo aconteceu no tempo certo, eu falo, né? Terminamos, eu tinha o foco lá da prova que eu tinha que fazer, que eu estava estudando durante muito tempo. E aí, logo depois, veio o alívio de fazer a prova. Aí eu curti o tempo que tinha para curtir, assim, com responsabilidade. O fato da gente ter voltado, né? O amor, né? Que a gente tinha um pelo outro sentimento. Acredito que se eu tivesse bisbilhotando ou indo atrás dele, eu não sei se a gente teria voltado, teria reatado. Porque eu me conheço, eu sei que eu guardo muitos sentimentos, né? Então, eu acho que aconteceu tudo como deveria ter acontecido. Eu sem notícias dele... Não sei o que ele fez, não quero saber. Eu sou muito ciumenta, gente, sou muito ciumenta. E aí, foi assim, aí isso contribuiu, né? Todo esse
esse momento, assim, só reacendeu o amor e a gente retornou. Retornou com maturidade, né? Exatamente. Eu reconheço que eu fui muito imatura no início do relacionamento, ele é um pouco mais velho que eu. E aí eu reconheço, assim, às vezes eu lembro dos motivos das brigas, do que aconteceu, eu fico assim, meu Deus, que isso é motivo de brigar. Mas é um processo importante, a gente sabe, né? Então Os aconteceu términos, tudo. Os recomeços, Exatamente. tudo é um processo importante. Obrigada pela participação de vocês aqui Obrigada no Fala Espírito você. Santo. Virgínia, ó, temos que marcar mais assuntos, trazer sua mãe aqui no programa. Fiquei curiosa, quero saber. Você falou com quanto? 71? 71. Tá vendo? Tem muita história pra contar. Beijo pra vocês, tá? Beijo, tchau, tchau. E olha aqui, vocês de casa, assim como eu, você pisou na jaca esse final de semana? Então bora pro nosso Espaço Gourmet, que hoje é dia de Pega Leve, então roda a vinheta.